para gravar, que eu já estava esquecendo, agora sim. Na nossa última aula, sexta-feira, nós demos início ao capítulo 5, sobre cartografia e representação da Terra. Eu esqueci de comentar algo que, de repente, possa ter gerado uma confusão aí em alguns. Nós já estudamos as representações do espaço geográfico. O que eu comecei a comentar e conversar com vocês na última aula foi sobre as representações da Terra. Lembram lá o que é o espaço geográfico? É todo aquele espaço que já sofreu interferência humana. Ou seja, o espaço geográfico é apenas uma parte da Terra. Tá bem? Porque a Terra é composta por espaços geográficos, mas também por espaços naturais. Então, quando nós estamos lá, maquete, croquis, bloco diagrama, mapas, plantas, tudo isso são formas de representar uma parte da Terra, ou seja, formas de representar o espaço geográfico. O que nós estamos falando aqui são as formas de representar toda a Terra, tá bem? Que aí eu falei com vocês sobre o globo e sobre o planisfério. O globo tem aquele problema dele ser difícil de carregar e ele não permitir a visualização de todo o planeta de uma única vez, tá bem? Já o planisfério, eu não tenho esse problema. Porém, o planisfério tem aquela questão de distorcer algumas áreas. Lembra que eu até fiz com vocês? Eu peguei o livro, coloquei o meu globinho e falei, olha, se eu coloco o globinho tocando a folha a partir, por exemplo, da Antártica, a Antártica fica sendo representada perfeitamente. Mas e as outras partes, os outros continentes do nosso planeta? Para representar eles nesse plano, nessa folha, eles vão sofrer uma grande distorção. Então, a desvantagem do planisfério é que ele acaba distorcendo, em certa medida, as áreas que não são tocadas por essa folha ou por esse plano. Tranquilo? E aí, de forma geral, o que eu estou fazendo, gente, Francisco, o que eu estou fazendo é relembrar o que nós já falamos na aula passada, tá? Hoje, daqui a pouco, nós vamos começar da página 64. Mas, por enquanto, eu só estou dando uma relembrada aí. Tranquilo? Então, as formas de representação do planeta Terra, na verdade, elas tentam conservar. Eu lembro que eu falei isso com vocês. O contorno ou a forma dos continentes, a dimensão e a disposição. E eu expliquei o que cada uma dessas coisas significam na nossa aula passada. Tranquilo? Mas é claro, como eu falei, por exemplo, o planisfério, ele acaba sofrendo distorções, sofre alguma modificação ali na hora de representar a Terra, que teoricamente é uma superfície esférica, num plano. E aí eu lembro, e aí foi onde nós paramos na aula passada, eu falava com vocês que o nosso planeta ele é imenso, ele tem dimensões gigantes. E aí como que você faz para se orientar e se localizar no planeta? E aí eu vou explico novamente o que é orientar e o que é se localizar. É aquela ideia de você dar uma festa em casa. Lembra que eu usei esse exemplo? Falei, imagina que você vai dar uma festa em casa e você convida o seu colega, mas ele nunca esteve na sua casa. Então você precisa fornecer o endereço. Mas às vezes, mesmo fornecendo o endereço, seu colega não vai saber chegar. Então você tem que dar dicas para ele de como que ele chega até a sua casa. Qual ônibus pegar, em qual rua ele deve entrar, em qual ponto de ônibus ele deve descer. Então, o endereço, basicamente, é o que na geografia nós chamamos de localização. Você está fornecendo a localização da sua casa. E orientação é você guiar o seu colega dando essas instruções de como ele chega à sua casa. Então, para você chegar em qualquer ponto da superfície terrestre, você precisa ter a localização desse ponto, mas você precisa também ter a orientação de como chegar a esse ponto. Para localizar esse ponto, nós utilizamos as coordenadas geográficas. E para nos orientarmos, nós temos os chamados pontos cardeais, que são os principais pontos: norte, sul, leste, oeste.
Mas além dos cardeais, tem os colaterais também. Isso está sendo falado, melhor dizendo, na página 63 e no início da 64 do livro de vocês. Esses pontos cardeais e pontos colaterais. Mas para nós, nesse momento, o que mais importa... Travou muito, Francisco? Eu vou desligar então um pouquinho a minha câmera, tá bom, gente? Eu já volto. Só deixa ela desligada um pouquinho, que aí eu acho que trava um pouco menos. Mas o que nos importa mais nesse momento, perdão, são as coordenadas... Ih, travou, gente? Tô travada aí ainda? Deixa eu perguntar aqui no chat. Show. Fábio falou que não. Show. Tranquilo. Então eu vou seguir. Então, o que nos mais importa nesse momento são as coordenadas geográficas, porque as coordenadas geográficas permitem a localização de um determinado ponto da superfície terrestre. E aí, vamos relembrar, o que são as coordenadas geográficas? Tá sim, Francisco, tá gravando. Tá bem? Tá gravando sim, tá mostrando aqui para mim. Tá? Tá gravando sim. Então, o que são as coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que servem para nós localizarmos qualquer ponto na superfície terrestre. E como que essas linhas são chamadas? Depende. Se forem linhas na horizontal, elas são chamadas de paralelos. Se forem linhas na vertical, ou seja, em pé, elas são chamadas de meridiano. Então, as linhas imaginárias, elas se cruzam. As linhas horizontais, que são aquelas linhas deitadas, que cortam o planeta Terra na horizontal, e as linhas que cortam o planeta na vertical, em pezinho. Quando elas se cruzam, elas permitem... O que houve, gente? Ai, meu Deus. Me expliquem melhor, o que está acontecendo? A barra de câmeras sumiu, mas isso não atrapalha a gente, não. Fiquem tranquilos, tá? O que eu fiz foi que eu desativei a minha câmera para ver se a internet melhorava um pouquinho. Porque como vocês estavam me falando que estava travando, às vezes quando a gente desliga a câmera, ela deixa de travar, tá bom? Por isso só, não fiquem preocupados, não. Então, dando sequência. Então, quando essas linhas, os paralelos e os meridianos se cruzam, elas permitem a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. E eu lembro que eu disse para vocês o seguinte: o paralelo principal, que é o paralelo 0 grau, ele corta o nosso planeta exatamente na metade, como se fosse duas metades da laranja. Tá bem? Deixa eu pegar aqui meu globinho para ele nos ajudar. Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Ai, meu Deus, eu não posso quebrar. Então, o paralelo é a linha que corta, a linha imaginária, que corta o nosso planeta exatamente ao meio, formando duas metades da laranja. Tranquilo? Esse paralelo que corta o planeta exatamente no meio, aqui pela horizontal, ele é chamado de linha do Equador. Bem? Agora, nós temos linhas que cortam o planeta na vertical. Essa linha que corta o planeta na vertical e que é considerada a principal é o meridiano de Greenwich. Tá bem? Esse meridiano de Greenwich, ele passa pela cidade de Londres. Tranquilo? Ele é considerado o meridiano 0 graus. E aí eu lembro que eu comentei com vocês que os paralelos, que são as linhas horizontais, eles vão aumentando da linha do Equador em direção aos polos de 15 em 15 graus. Então, o paralelo principal, que é a linha do Equador, tem 0 grau. O próximo paralelo vai ter 15, o próximo 30, depois 45, depois 60, depois 75 e depois 90. O mesmo acontece para o sul, tá?
0 grau, linha do Equador, 15, 30, 45, 60, 75 e 90, que são os polos. Tranquilo? Já os meridianos, eles variam de 0 a 180 graus para leste e 180 graus para oeste. Tranquilo? Então vem 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, até chegar a 180. Para leste e para oeste. Tá bem? Não fiquem preocupados se estiver travando muito. Eu sei que assistir a aula travando é horrível, mas na gravação não sai nada travando. Então, se vocês perderem alguma parte que eu estou falando aqui que travou, vocês podem ter acesso na aula gravada. Tranquilo? Exatamente, Elisa. Então, não fiquem preocupados, não. Tá? Então, na página 64 e 65 do livro de vocês, fala exatamente sobre isso, sobre os paralelos e os meridianos. Tranquilo? Aí agora eu preciso dar uma nova informação para vocês ainda sobre paralelos e meridianos. A distância de qualquer paralelo em relação ao paralelo principal, que é a linha do Equador, é chamada de latitude. Lembra do cachorro latindo? Late, 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 latitude. Tá bem? Então, a distância de qualquer paralelo em relação à linha do Equador é chamada de latitude. Tá bem? Não confundam com altitude. Altitude é uma outra coisa, que eu vou explicar para vocês mais lá para o final do ano. Tá bem? Quando nós estivermos estudando climas. Tá bem? Então, repetindo, latitude é a distância de qualquer paralelo, pode ser paralelo 15, pode ser paralelo 30, paralelo 45, a distância de qualquer paralelo é em relação ao paralelo principal, que é a linha do Equador. Tá bem? Então, pensem comigo. Qual paralelo está mais distante da linha do Equador? O paralelo 60 ou o paralelo 15? E aí eu quero a resposta de vocês. O que vocês acham? Depois dessa explicação, qual paralelo está mais distante do paralelo principal, que é a linha do Equador? O paralelo 60 graus ou o paralelo 15 graus? O que vocês acham? Vou esperar aí a resposta, porque aí eu vou ver se vocês estão entendendo. Ninguém, gente. Ai, ai, ai. Obrigada, Pedro, Francisco, 60. Léo, 60. João, isso, exatamente. Então, o que nós podemos afirmar, meninos e meninas também? O paralelo 60 graus tem uma maior latitude do que o paralelo 15 graus. Ou seja, quanto mais próximo às áreas polares, maior será a latitude de um ponto. Tranquilo? Isso que acontece para sul também acontece para norte, tá, gente? É a mesma coisa. Agora, a distância de qualquer meridiano em relação ao meridiano principal é chamada de longitude. Tranquilo? A distância de qualquer meridiano em relação ao meridiano principal é chamado de longitude. Tá bem? Longitude. E aí, na aula passada, deixa eu só apoiar meu globinho aqui, eu fiquei de mostrar para vocês como que nós representamos essas coordenadas. Vou mostrar, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um minuto. Cadê? Essa aqui. Vejam aqui comigo. As coordenadas geográficas, elas são representadas da seguinte forma. Eu digo, primeiro, a latitude, vocês já sabem o que é latitude. É a distância de qualquer ponto, de qualquer paralelo, em relação ao paralelo principal. E depois eu escrevo a longitude. Vocês também já sabem o que é longitude,
que é a distância de qualquer meridiano ao meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, tá bem? Então, a latitude e a longitude, elas são representadas em graus. Lembra que cada linha, seja ela paralela ou meridiana, elas têm um grau, tá? Grau. Mas ainda ela pode ter também minutos e segundos. Como assim, Hanna? Minutos e segundos aqui são considerados medida de distância, porque não necessariamente um ponto vai estar exatamente sobre o paralelo 15, a linha 15 graus. Ela pode estar um pouquinho mais acima. E aí, como você representa? Você representa o grau, mas bota minutos e segundos, tá bem? Ou seja, uma localização mais precisa. E aí, quando você escreve a latitude, você deve escrever, logo após a medida, né, os graus, melhor dizendo, você tem que colocar ou a letra S ou a letra N. Por quê? Porque existe 15 graus no hemisfério sul, mas existe 15 graus no hemisfério norte, ou melhor, no sul ou no norte, tá bem? Brasília, por exemplo, está no hemisfério sul, ou seja, está abaixo da linha do Equador. A longitude, a mesma coisa, só que aí não vai ser norte ou sul, vai ser leste ou oeste. Então, você coloca o O se estiver a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, se estiver à esquerda do meridiano de Greenwich, ou você coloca L se estiver à direita do meridiano de Greenwich. Deixa eu olhar aqui no chat que tá bombando de perguntas que eu tô vendo aqui. Calma aí, deixa eu ver. Léo pergunta, eu já estava colocando, mas vocês botaram primeiro, botei... Tá. Professora, Francisco me chamando, então entendi. O 15 graus é a linha do Equador, por isso 60 é o grau maior? Não, não é isso, Francisco. A pergunta que eu tinha feito para vocês é o seguinte. Qual paralelo está mais distante da linha do Equador? Lembra que a linha do Equador tem 0 grau, tranquilo? Porque é o paralelo principal. E aí eu perguntei, quem está mais distante da linha do Equador? 15 graus ou paralelo 60 graus? Tá bem? Lembra que a linha do Equador é 0 grau, não 15. Tá bem? É isso. Tá bem, Francisco? Conseguiu me entender? Depois você me diz aqui, tá? Se você conseguiu entender. Então, normalmente, a latitude ela é representada dessa forma que eu mostro aqui para vocês. Tendo a latitude sendo dita primeiro, e aí tem que ter o S ou N após os graus, e a longitude tem que ser seguida da letra O ou L, representando se é o hemisfério oeste ou leste. Tá bem, gente? Então tá. É isso. Seguindo aqui, agora eu quero ver se vocês entenderam mesmo. Eu vou compartilhar essa tela com vocês. Agora vamos lá. Deixa eu até abrir aqui o chat. Abri no chat. Travou um pouco? Relaxem, eu não tinha dito nada demais nesses segundos não, tá? Agora eu quero saber de vocês. Se eu colocasse essa imagem, esse desenho aqui na prova, e eu perguntasse assim, gente, me digam qual é a coordenada geográfica desse ponto A? O que vocês me diriam? Como que vocês escreveriam a coordenada? Eita, tá travando? Tá difícil hoje, né, gente? Mas vamos conseguir. Se eu perguntasse na prova para vocês, gente, qual é a coordenada desse ponto A aqui? O que vocês escreveriam para mim? Lembrem, primeiro nós dizemos a latitude e depois a longitude. Sem esquecer de indicar se está no hemisfério norte ou sul, em relação à latitude,
e se está no hemisfério leste-oeste em relação à longitude. Eita, tá brabo, né, gente, hoje? O que eu tô pedindo para vocês... Não entendeu nada, Pedro? Eu repito. O que eu estou pedindo para vocês é para vocês me dizerem qual a coordenada desse ponto A. Deixa eu escrever aqui, então. Pronto, escrevi aí no chat, tá? Se eu perguntasse qual a coordenada geográfica do ponto A, o que vocês diriam? Como vocês escreveriam? Lembra como é que se representa a coordenada geográfica. Você tem que escrever os graus da latitude. Não apareceu a imagem? Ué. Deixa eu ver aqui então. Só um minuto. Pronto, agora está aparecendo. Como que vocês... Não apareceu a mensagem? Apareceu a mensagem. Ah, tá. Que foi só para o Francisco, gente. Perdão. Pronto, agora sim. Tá? Exatamente, Miguel. Se eu perguntasse para vocês qual a coordenada geográfica do ponto A, como que vocês escreveriam? Que está aqui na imagem, Miguel. Ponto A que está nessa imagem que eu estou compartilhando com vocês. Aqui, olha. Tá vendo? Sim, não? Pedro, lembra que primeiro nós temos que falar sobre a latitude, tá bem? A latitude é assim, 50 graus, mas não oeste. Latitude é norte ou sul. Então é 50 graus. O A está no norte, no hemisfério norte, ou está no hemisfério sul? Sul. Então já temos a primeira parte que o Pedro nos ajudou aqui, olha. Latitude do ponto A é 50 graus S, porque está no sul. Exatamente. E a longitude? Olha aqui a longitude. Em qual longitude está o ponto A? 100, Camila me disse. 100 a leste ou a oeste? Camila e Pedro. Leste ou oeste? A leste, perfeito. Então, a longitude, nós escreveríamos ela dessa seguinte forma que eu vou escrever aqui no chat. 50 graus S, vírgula, 100 graus leste, Lzinho. Assim ficaria a nossa coordenada. Fácil, né, Laison? Isso vira e mexe e aparece na prova, tá? Inclusive, muito bonito para aparecer na prova. Já estou dando a dica, tá bem? É isso, tá? Então, já vi que vocês entenderam que são as coordenadas geográficas, tá bom? E aí a gente segue um pouco, avança um pouco aí na nossa aula. Vamos lá. Nessa página 65, vem falando sobre quais elementos são utilizados para representar um mapa. Os mapas, lembra que nós estudamos mapas lá quando nós falamos sobre formas de representação do espaço geográfico? Então, o mapa ele é muito interessante porque ele não apenas é utilizado para representar uma parte do planeta, ou seja, para representar o espaço geográfico. O mapa ele pode representar até o planeta mesmo, toda a Terra, todos os continentes. Então, por isso, nós vamos voltar a estudar sobre mapas aqui nesse capítulo 5. Só que nesse capítulo 5, especificamente, nós vamos falar sobre quais elementos
são necessários que um mapa contenha. Ou seja, um mapa só pode ser considerado um mapa se ele tiver esses elementos aqui que estão na página 65, que são o título, a orientação, a localização, a legenda, a fonte, a escala e a coordenada geográfica, que foi o que nós acabamos de estudar. Vamos por parte. O título de um mapa, normalmente, ele vem dizendo sobre que área está sendo representada naquele mapa. Por exemplo, aqui na página 65, nós temos Goiás sendo representado. Então, o título do mapa vai ser Goiás. Para que quem não saiba que essa forma terrestre aqui representa Goiás, saiba que se trata de Goiás, tá bem? Às vezes, o título ele vem falando o ano também em que aquele mapa foi produzido, tá? Então, todo mapa, para ser mapa, ele tem que ter um título. Ele deve ter orientação, ou seja, deve ter ali a rosa dos ventos, ou pelo menos um Nzinho indicando para qual lado está o norte daquele mapa, tá bem? Porque alguns mapas, eu já aproveito e comento com vocês, quando nós representamos o planeta, não existe isso, desenhar um mapa de cabeça para baixo. Eu posso desenhar, por exemplo, o Brasil de cabeça para baixo. Porque, na verdade, não existe isso de está de cabeça para cima, cabeça para baixo. Não. Eu posso representar o Brasil, por exemplo, de qualquer forma. Deitado, em pezinho, de cabeça para baixo. Tá bem? Só que se eu desenhar o Brasil de cabeça para baixo, ou seja, de ponta cabeça, eu tenho que indicar que o norte está embaixo. Tá bem? Então, a orientação que é essa cor, que é essa rosa dos ventos, ou o Nzinho indicando o norte, é fundamental que exista no mapa para que ele seja considerado um mapa. A localização, ou seja, por exemplo, Goiás faz parte do Brasil. Por exemplo, se eu estivesse representando o Brasil, o Brasil está dentro da América. Então, eu tenho que localizar qual é o lugar mais amplo que aquela parte ali, aquele território faz parte. A legenda, porque normalmente os mapas, eles têm linhas, eles têm pontos, eles têm alguns ícones que se você não tiver uma legenda explicando o que aquele ícone representa, você não vai saber do que se trata. Então, há necessidade da existência de legenda. Fonte. Fonte é qual instituto, qual órgão deu origem àquele mapa. No caso aqui foi o IBGE. As coordenadas, que nós já falamos, e a escala. E a escala é muito importante, eu vou falar com vocês sobre ela agora, na página 66. Na página 66 do livro de vocês, vem falando sobre a escala. Gente, escala é algo muito importante de ser estudado. Vamos lá. Quando eu falo em escala, eu estou falando em redução. Sempre que vocês ouvirem a palavra escala, lembrem, redução. Se alguém falar escala, automaticamente na mente de vocês deve vir a palavra redução. Como assim redução, Hanna? Imagina, para representar todo o planeta em uma folha, você tem que reduzir o planeta. Tá bem? Só que alguns mapas reduzem muito o planeta, outros mapas reduzem pouco o planeta. Se o mapa ele foi muito reduzido, normalmente a escala, quando ele é muito reduzido, a escala vai ser uma escala pequena. Tá bem? Agora, quando o planeta ele for pouco reduzido, eu digo que esse mapa vai ter uma escala grande, tá bem? Não se desesperem que em algum momento nas nossas aulas presenciais eu vou voltar a essa questão de escala e vou explicar fuso horário para vocês também, porque explicar isso virtualmente, não que seja impossível, mas aí seria necessário praticamente uma aula inteira só para explicar escala e fuso horário. Então, prefiro fazer isso quando nós tivermos as nossas aulas presenciais. Então, a princípio, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A escala, normalmente, como diz aqui na página 66 do livro de vocês, ela pode ser uma escala numérica,
ou uma escala gráfica. A forma mais comum é a escala numérica, que é representada da seguinte forma. Sempre vem o número 1, seguido de 2 pontos, e em um número normalmente grande depois desse 2 pontos, que é o número que nós chamamos de denominador. Se o denominador for um número muito grande, nós já falamos que essa escala é uma escala pequena. Por quê? Foi uma escala que teve uma grande redução da área real. Agora, quando o denominador ele é menor, nós falamos que essa escala é uma escala grande, tá bem? Porque ela reduziu pouco a área real, tá bem? Então, acompanhem comigo. Aqui na página 65, onde diz assim, escala numérica. Aí vem dizendo, nessa escala numérica, lê-se 1 para 50 mil. É assim que a gente lê a escala numérica. O que significa que no mapa, se nós estivéssemos olhando um mapa que tivesse essa escala 1 para 50 mil, 1 centímetro no mapa representaria, na forma real, 50 mil centímetros na realidade. Tá bem? Então, quando eu tenho um mapa que a escala é 1 para 50 mil, por exemplo, é uma escala que é considerada grande. Ou seja, se essa escala, ou melhor, é uma escala considerada pequena, porque houve uma grande redução da área real. Tranquilo? Não se desesperem que na nossa próxima aula eu vou voltar a falar sobre escala com vocês. Tá bem? Porque como a gente está no final da aula, eu estou dando um panorama mais geral do que a escala, mas na próxima aula eu volto nesse assunto. Tranquilo? Eu volto. Fuso horário, que seria o nosso próximo assunto ainda nesse capítulo, eu não vou falar aqui nas nossas aulas online. Então, se vocês quiserem já anotar que fuso horário está lá na página 75, eu só vou falar com vocês nas nossas aulas presenciais, porque aí eu vou fazer uma atividade prática com vocês, porque vai facilitar a nossa vida. Tranquilo? Vou fazer a chamada sim, Miguel, vou fazer a chamada. Então, o que eu quero que vocês entendam, antes de eu fazer a chamada, sobre as escalas ainda, é que a escala mais comum é a escala numérica, e que quanto maior for o número depois dos 2 pontos, ou seja, quanto maior for o denominador, quanto maior for esse número do denominador, menor será a escala, tá bom? Então, é inversa a proporção. Quanto maior for o número depois dos 2 pontos, menor será a escala. Vou repetir isso. Quanto maior for o número depois dos 2 pontos na escala numérica, menor será a escala, tá? Se vocês entenderem já isso, já adianta muito para a nossa próxima aula, tá bom? Farei chamada. Vou abrir o microfone de todos. Só um minuto. Farei chamada. Deixa eu colocar aqui, mês de abril, dia 27. Deixa eu pegar um lápis. Opa! Ana Beatriz. Ana Beatriz. Tem duas Ana Beatriz. A Soares. Acho que não tá. Então tá. André Luiz. Peraí, professora. Tem uma Ana Beatriz aqui online. A Soares, já vi aqui. André Luiz. Arthur. Presente. Bernardo. O Bernardo está presente. Tô vendo aqui. Bruna Letícia. Auxiliar de classe. Bruna Letícia. Caio. Presente. Daniel. Presente. Davi.
Davi. André, te dei presença já, tá? Davi. Mãe. Elisa. Evelyn. Presente. Flávia. Presente. Francisco. Presente. João Pedro. Laison, tá aí, já vi. Leonardo. Presente. Lívia. Lucas de Jesus. Miguel. Natan. Presente. Pedro Felipe. Presente. Poliana. Eu. Ian. Ana Beatriz. Oi? Não faz barulho. Ele não tá na aula. Tá, obrigada. É chamado. Ana Beatriz Ramos. Tá fazendo. Isso aqui fica travando. Gabriel de Faz vitamina Mello. de banana. Presente. Isabela. É legal, porque ela fala Gabriel de Mello com 2 Hs. Tem que lembrar. Faz vitamina de banana. Isabela. Caraca. Mas lá na escola eu sou. Só Faz um vitamina de minutinho, meninos. banana. Só um minuto, meninos. Eu subi por Isabela. quê? Júlia. Matheus Vilarinho. Miguel Rossi. Do nada. Rodrigo. Só Jesus mesmo, gente. Rodrigo. Voltei, gente. Tinha caído. Banana. Gente, a tia Hanna saiu. Tô aqui. A tia Hanna saiu. Só um Gravando, a minutinho, tia Hanna gente. saiu e tá gravando. Só um minuto. Rodrigo. Aí, quem hoje? Ela voltou. Yasmin. Cadê ela? Provavelmente ela deve ter caído. Ela Yasmin caiu e ainda tá gravando. Ah, legal. Aí a gente vai ficar aqui na sala sem ninguém. A professora entrou já. A professora já entrou. Sexto ano, só um minuto. Gente, Ela ainda tá, gente. Yasmin. Ela não tá conseguindo falar porque todo mundo tá falando. Yasmin e Camila. Saiu. Ah, professora. Agora ela... Oi. Professora, o que aconteceu? A senhora tinha caído.